A reputação é a moeda invisível que decide o que o dinheiro não compra. Respeito, influência e poder. Ela é silenciosa, mas implacável. Cada palavra que você diz, cada gesto que repete, cada silêncio que escolhe, é uma transação feita nesse mercado simbólico. Mas poucos percebem que estão negociando o próprio destino todos os dias. Já parou para pensar quanto vale o seu nome? Não o que está no seu documento, mas o que as pessoas sentem quando o ouvem. É ali nesse campo invisível que se constrói ou se destrói o verdadeiro poder. Neste vídeo, você vai descobrir como líderes como Churchill e Roosevelt transformaram reputação em uma fortaleza e como você também pode investir, proteger e multiplicar o seu capital simbólico. E se esse tema já te fez pensar, comenta aqui embaixo o que você acredita que sua reputação diz sobre você. Vamos começar. Imagine que o poder fosse um sistema financeiro invisível, onde a reputação é o crédito e a confiança, a taxa de juros. Cada ação pública, cada palavra dita, é uma operação registrada nesse mercado simbólico. E como em qualquer economia, há quem acumule fortuna e quem declare falência sem perceber. É assim que a reputação se torna o ativo mais valioso de um líder, de um político ou de um simples profissional tentando construir espaço em um mundo saturado de vozes. Quem entende essa lógica deixa de agir por instinto e começa a operar com estratégia. Churchill, por exemplo, sabia que cada discurso era uma transação. Quando falava, ele não tentava agradar, ele investia. Cada frase cuidadosamente calculada servia para reforçar sua imagem de força e inteligência em tempos de caos. Roosevelt fez o mesmo ao cultivar a imagem de homem acessível e humano, mesmo sendo o centro do poder americano. Esses líderes compreendiam que a percepção do público era mais valiosa do que qualquer resultado imediato. A reputação, afinal, é o crédito emocional que permite que você erre e ainda assim continue sendo confiável. Mas o erro mais comum é acreditar que reputação é algo estático, um selo conquistado uma vez e garantido para sempre. Nada poderia estar mais longe da verdade. A reputação é um ativo em constante oscilação, influenciado por cada decisão, cada deslize e cada silêncio. Quem não monitora o próprio valor de mercado acaba sendo avaliado pelos outros, e quase sempre de forma injusta. É por isso que líderes modernos aprendem a medir, gerenciar e proteger a própria imagem com a mesma disciplina com que cuidariam de uma fortuna financeira. E antes de seguirmos, pense nisso. Você está enriquecendo ou empobrecendo sua reputação neste exato momento? Se essa reflexão já te fez enxergar a vida com outros olhos, deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar como um único erro pode colapsar toda essa fortuna invisível. A reputação leva anos para ser construída, mas segundos para ruir. Essa frase é repetida como clichê, mas poucos compreendem a verdade brutal que ela carrega. Quando um nome perde o peso simbólico que o sustentava, não é apenas a imagem que desmorona, é a estrutura de poder que vinha junto com ela. Políticos, empresários e celebridades conhecem bem esse colapso. Um tweet mal interpretado, uma gravação vazada, uma mentira revelada, e tudo o que era a respeito se transforma em desconfiança. A sociedade, faminta por narrativas, não perdoa, e o julgamento público é instantâneo. Pense em Richard Nixon, cuja reputação se tornou o próprio símbolo da traição. Watergate não destruiu apenas sua carreira, mas seu legado. Ou em figuras modernas como Elizabeth Holmes, cuja imagem de gênio inovador virou ruína quando a verdade sobre sua empresa emergiu. Esses casos mostram que a queda não ocorre no momento da descoberta, mas no instante em que a confiança evapora. Porque no teatro do poder, a confiança é o palco. Sem ela, o ator é apenas mais um corpo sob a luz fria do holofote. O colapso reputacional é um processo emocional antes de ser racional. As pessoas não decidem deixar de acreditar em alguém. Elas simplesmente sentem que algo se quebrou e nunca mais volta a ser o mesmo. Por isso, os grandes estrategistas do poder tratam a reputação como algo sagrado. Eles não apenas evitam erros, mas criam amortecedores simbólicos. Boas ações públicas, discursos inspiradores, alianças estratégicas. Tudo para que, quando o golpe vier, o público hesite em condená-los. E aqui está a verdade que quase ninguém admite. O poder não é para os perfeitos,
mas para os consistentes. Você pode errar, mas precisa errar de um modo que ainda pareça coerente com quem você é. No fundo, é isso que separa os que caem dos que sobrevivem à própria queda. A reputação não é construída apenas com palavras, mas com o silêncio entre elas. É o espaço onde o público interpreta intenções, cria expectativas e julga coerência. Quando um líder entende isso, ele deixa de tentar controlar tudo o que é dito e começa a controlar o que é percebido. O domínio da reputação, portanto, não está na fala, mas na narrativa que se forma a partir dela. Churchill sabia disso quando mantinha silêncio estratégico diante de críticas, permitindo que seus inimigos o subestimassem. Já Roosevelt dominava a arte de falar pouco e parecer acessível, enquanto decidia sozinho o destino de milhões. Ambos compreendiam que reputação é percepção e percepção é poder. Hoje vivemos na era das opiniões instantâneas. Todos querem ser ouvidos, mas poucos entendem que o poder está em ser lembrado e não em falar mais alto. As redes sociais transformaram a reputação em um campo minado. Uma palavra mal colocada pode destruir anos de construção simbólica. E é aqui que entra a verdadeira aplicação da Lei 5. Ela não fala apenas de proteger o seu nome, mas de entender que cada exposição pública é um investimento de risco. Cada vez que você fala, está comprando ações da sua própria imagem. E como qualquer investidor inteligente, é preciso saber quando falar e quando se calar. Se você começar a observar as figuras mais influentes da atualidade, perceberá um padrão. Eles raramente reagem. Nunca se explicam de imediato. Nunca mostram desconforto. E raramente comentam sobre si mesmos. Porque o silêncio no jogo do poder não é ausência, é cálculo. Cada pausa cria tensão. E a tensão mantém o controle. E você tem usado o silêncio como uma arma ou como um refúgio? Se essa pergunta te fez refletir, inscreva-se agora e deixe seu comentário. Nos próximos minutos você vai entender como a reputação pode ser manipulada, não apenas para proteger, mas também para atacar, e isso muda tudo. A reputação não apenas protege, ela ataca. Poucos entendem que a imagem pública pode ser usada como uma arma estratégica. Enquanto a maioria das pessoas tenta apenas preservar o próprio nome, os verdadeiros mestres do poder o utilizam para desestabilizar adversários e moldar a narrativa a seu favor. Quando sua reputação é sólida, suas palavras não precisam de defesa. Elas se tornam verdades autoevidentes. É o poder da credibilidade, o mesmo que fez com que líderes históricos pudessem mentir e ainda assim serem aplaudidos. Pense em Napoleão. Ele dominava o campo de batalha, mas sua verdadeira força estava na forma como era percebido. A imagem do imperador invencível fazia com que os inimigos duvidassem de si mesmos antes mesmo de enfrentá-lo. Esse é o poder da reputação. Ela cria uma distorção psicológica no inimigo, transformando a percepção em arma. A reputação não é apenas sobre o que você mostra, mas sobre o que faz os outros acreditarem que você é capaz de fazer. No mundo moderno, a mesma lógica se aplica. CEOs, influenciadores e políticos constroem cuidadosamente personas públicas, não apenas para inspirar confiança, mas para gerar intimidação sutil. A reputação é uma fortaleza invisível. Protege por fora e pressiona por dentro. É o que permite que alguém se imponha sem levantar a voz. Aquele que é temido pela imagem raramente precisa lutar pela palavra. Mas aqui está o ponto mais perigoso. Quanto mais poderosa a sua reputação se torna, mais ela atrai ataques. A inveja e a desconfiança são o imposto cobrado pela admiração. O segredo está em dominar o equilíbrio. Ser admirado o suficiente para inspirar, mas temido o suficiente para não ser traído. E se esse insight te fez enxergar o poder de forma diferente, comenta agora abaixo. O silêncio também é reputação. Essa frase vai te lembrar que o controle da percepção é a verdadeira arte por trás do poder. Toda reputação nasce de uma narrativa, e toda narrativa precisa de controle. Quando você permite que outros contem sua história, está entregando o comando da percepção. Os mestres do poder compreendem que não basta agir corretamente. É preciso moldar o que os outros acreditam sobre suas ações. A reputação, em sua essência,
É uma ficção que se repete tantas vezes que se torna verdade. Que é por isso que os líderes mais habilidosos não vivem para serem compreendidos. Vivem para serem interpretados. Na política, por exemplo, a imagem pública é uma moeda que circula independentemente da verdade. Roosevelt, ao projetar sua figura de força inabalável durante a Grande Depressão, escondeu suas fragilidades físicas e emocionais por trás de uma imagem de otimismo. Ele sabia que o povo não precisava da sua realidade. Precisava de sua aparência de estabilidade. Da mesma forma, nas corporações modernas, executivos e empreendedores entendem que a confiança é construída mais por percepção do que por performance. Não importa o quanto você trabalhe, se a história contada sobre você for a errada. A manipulação da reputação, portanto, é uma arte que exige precisão cirúrgica. Você não pode controlá-la totalmente, mas pode influenciar cada narrativa ao seu redor. Isso significa eliminar contradições públicas, dominar o tempo das aparições e nunca se justificar diante da dúvida. A explicação é a morte da autoridade. Aquele que precisa provar o próprio valor já perdeu a partida invisível do poder. A reputação funciona como uma sombra. Ela sempre o segue, mas se distorce dependendo da luz que a atinge. Aprender a controlar essa luz é o que separa os que são lembrados dos que são esquecidos. Se a sua presença inspira respeito antes, mesmo de você dizer uma palavra, é sinal de que sua reputação está trabalhando por você, mesmo quando você está em silêncio. E se este raciocínio te fez perceber o valor simbólico que carrega o seu nome, compartilhe este vídeo agora. Essa simples ação ajuda a espalhar ideias que transformam como as pessoas enxergam o poder e fortalece a reputação de quem sabe ouvir antes de falar. A reputação, no entanto, é um campo de guerra silencioso. Ela não é apenas construída, é defendida a cada dia como um território cercado por inimigos invisíveis. Vivemos em uma era em que uma única frase mal interpretada pode destruir o que levou anos para ser erguido. Um deslize, um rumor, um comentário fora de contexto, e todo o castelo desmorona. Por isso, os estrategistas do poder tratam a própria imagem com o mesmo cuidado que um general dedica à segurança de sua fortaleza. Cada palavra, cada gesto, cada aliança tem peso. Um líder que se protege compreende que, às vezes, a melhor defesa é a antecipação. Ele observa, monitora e reage antes que o dano aconteça. Churchill, por exemplo, jamais deixava um escândalo se espalhar antes de ter uma resposta pronta. Ele sabia que o poder não tolera o vácuo. Se você não preencher o silêncio com sua versão, o inimigo o fará com a dele. A reputação precisa ser alimentada constantemente, não com explicações, mas com consistência. No mundo digital, essa dinâmica se tornou ainda mais brutal. A reputação hoje é pública, rastreável e vulnerável a qualquer toque de tela. Influenciadores, executivos e até cidadãos comuns estão expostos a uma arena em que a percepção vale mais do que a verdade. A destruição da imagem de alguém se tornou uma forma moderna de assassinato social. Por isso, quem deseja sobreviver nesse ambiente precisa aprender a blindar seu nome, criando um escudo simbólico baseado em coerência e mistério. A regra é simples: nunca reaja impulsivamente. A pressa em se justificar é a armadilha que destrói os poderosos. O silêncio calculado, por outro lado, desarma o inimigo e confunde a audiência. A reputação forte é aquela que não se abala diante do barulho, porque já domina a linguagem do tempo. E quando o tempo fala por você, o poder volta a se inclinar ao seu favor. O poder não termina na reputação, ele começa nela. Quem entende isso percebe que o nome é mais do que uma assinatura. É uma marca gravada na mente coletiva. Toda vez que alguém menciona você, o faz com base em uma imagem mental que foi cuidadosamente esculpida por suas ações ou negligentemente moldada por suas falhas. É aí que mora a fronteira entre os que comandam a narrativa e os que são comandados por ela. Os grandes estrategistas da história sabiam que defender a reputação não é um ato de orgulho, mas de sobrevivência. Churchill arriscava sua própria imagem com discursos arrasadores, porque sabia que sem reputação, sua palavra não teria peso. Roosevelt transformou sua figura pública
em símbolo de resiliência, para conduzir um país em crise. E nas corporações de hoje, o nome de uma marca pode valer mais que qualquer produto, porque a percepção se tornou o ativo mais valioso do mundo moderno. No entanto, poucos percebem que a reputação também é uma armadilha para os imprudentes. A obsessão por parecer perfeito cria vulnerabilidade. O excesso de zelo pela própria imagem transforma o poder em medo. O segredo está no equilíbrio: proteger sem idolatrar, controlar sem aprisionar. A reputação é um escudo, mas também um espelho. Se você olhar demais para ela, acaba esquecendo quem realmente é. No fim, a verdadeira lição da quinta lei é simples e letal. Construa um nome que fale por você, mas nunca permita que ele fale contra você. Domine o que os outros pensam sem depender disso para existir, porque quando sua reputação se torna inabalável, o silêncio se torna sua arma e o tempo seu aliado. E agora, se este vídeo te fez repensar o valor da sua imagem e o poder que seu nome carrega, comente abaixo qual é a marca invisível que você quer deixar no mundo. Inscreva-se para não perder as próximas leis e compartilhe este vídeo com quem precisa entender que reputação não é vaidade, é sobrevivência.